Muito bem, pessoal, concluindo então aí o tutorial sobre, enfim, sobre softwares, né, que foram solicitados ali e apresentados a gente nessa unidade 2, né, da informática básica e tecnologia na educação. A gente conclui então com o Microsoft Excel, que faz parte também do pacote Office da Microsoft, tá, pessoal? Então o Microsoft Excel é esse iconezinho aqui, tá, com um xizinho. Clicamos duas vezes aí, vamos abrir o Excel. Uma vez aberto o Excel, então, ele nos apresenta uma planilha com várias colunas, né, e várias linhas, tá? Vamos identificar um pouquinho esse painel aí, tá? O menu de início, né, da ferramenta. Como todas as outras já tinham, o Excel não poderia ser diferente, também possui essa ferramenta aí. Algumas ferramentas bem conhecidas já desse processo aí de aprendizagem que nós estamos tendo, né? Fonte, tamanho da fonte, os três botõezinhos, aqueles de efeito, né, do texto, os botões de alinhamento, né? E alguns botões específicos do programa, tá? Como por exemplo aqui a possibilidade de mesclar e centralizar células. Tá? Aqui você pode optar pela escolha do estilo de moeda que você vai trabalhar, se for trabalhar com questões monetárias, o estilo da porcentagem, separador de milhares, e aí tem para casas decimais. Ele é bem bastante específico para cálculos, tá, pessoal? E aqui a área de gráficos e desenhos que pode ser aplicada aos cálculos. Como eu já vinha trabalhando nos outros programas, esse aqui não vai ser muito diferente, tá, pessoal? O exercício da página 176, tá? É o que nós vamos aplicar aqui para conhecer um pouco mais do Excel, tá? Aqui embaixo vocês observam aqui que ele tem as planilhas, tá? Cada planilha é uma possibilidade diferente de se fazer cálculos ou planilhas distintas, tá? Então vamos utilizar a planilha 1 aqui, tá? Eu vou excluir as outras duas planilhas, porque depois a gente vai aprender como inserir as planilhas de novo aqui e alterar o nome delas, tá? O exercício nos diz o seguinte: abra sua planilha eletrônica e na planilha Plan 1, que é essa onde está o mousezinho aqui, insira alguns dados e formate da seguinte forma. Então vamos digitar aqui o que ele pede ali, ó. Na célula A1 digite o número 1, digitado o número 1. No 2, na célula A2 digite o número 2, digitamos o número 2. Vamos clicar embaixo aqui para ele aplicar a célula. Logo em seguida, ele pede da célula A3 até a célula A20 complete com sequência sem precisar digitar. Como é que a gente faz isso? Clicamos aqui na célula A2, vamos colocar a nossa cruzinha do mouse aqui em cima. Reparem que ele fica uma cruzinha diferente, tá? E vamos puxar então até a célula A20, que fica aqui embaixo. Vocês vão observar que ele vai copiar o número 2 em todas as células, tá? Uma vez copiado ele em todas as células, a gente precisa que ele fique em sequência. Aqui ele abriu essa caixinha, clicamos na seta da caixinha e aqui ele nos dá 4 opções: copiar células, preencher sequência, preencher formatação somente e preencher sem formatação. Então, para a gente dar sequência, vamos selecionar a opção de preencher sequência. E ali ele preencheu a sequência automaticamente, sem a necessidade da gente digitar número por número, do 1 ao 20 na sequência, conforme tinha sido solicitado. Na parte 4 do exercício, ele pede para que a gente formate a célula A3, inserindo cor de preenchimento e borda. Então vamos na célula A3,
Clicamos com o botão direito do mouse e vamos em formatar célula, tá? Ele vai abrir a caixinha então de formatar células. Vamos em borda. Aqui em borda a gente vai selecionar a espessura ou o estilo da borda, tá? No caso a gente vai pegar uma borda um pouquinho mais espessa, que é para a gente ter uma visualização melhor, tá? E vamos pegar uma cor que realce também a borda. Veja que aqui o estilo ele já mudou a cor, mas na visualização ele está sem borda. Então vamos colocar a borda aqui no contorno. Ó, reparem na visualização que ele já apresenta para a gente como ficará a nossa célula. Aí damos OK. E tá aplicada a cor, a borda da célula A3. Vamos então colocar o preenchimento. O preenchimento é mais simples. Aqui ele já tem o baldinho, cor do preenchimento, tá? Vamos deixar ele em amarelo, que fica bem destacado. Feito a quarta parte então do exercício, aplicamos cor à borda e ao preenchimento da célula A3. Agora ele pede na opção 5 que nós insiramos uma nova planilha. Então nós vamos clicar aqui no plano 1 e vamos inserir. Ele já entende automaticamente que a gente está querendo inserir uma nova planilha. Então só clicar em inserir, ele nos abre uma sugestão de planilhas. Nós precisamos só que ele abra uma nova planilha. Então damos OK e ele abriu uma nova planilha. Plan 4. Por quê? Porque nós tínhamos a Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Ele fica com esses dados armazenados internamente no programa e transforma na hora de inserir a próxima planilha no último numeral de planilha subsequente, tá, pessoal? Então, para alterar o nome, a gente clica duas vezes sobre o nome, inserimos o nome que ele pede ali, dados, tá? E agora vamos começar a realizar o procedimento ali que ele pede na opção 6, que ele diz na planilha dados, digite os seguintes dados. Então vamos colocar aqui a descrição, a quantidade e o valor. Vocês podem observar que ficou tudo meio que amontoadinho ali, tudo juntinho. A gente pode alterar o tamanho da coluna, tá? A largura, né, da coluna nessa alça aqui, ó. Nós chegamos do lado da letra aqui, tá? E pedimos a largura que a gente precisa. Tem outras formas de se fazer isso, tá, pessoal? Mas eu não vou me apegar, porque o nosso tempo é curto e a gente precisa agilizar o nossos comentários aqui, tá, pessoal? Então seguimos digitando. Muito bem, digitamos então, tá? Vamos dar uma diferenciada na nossa tabela aqui para não ficar tudo igual, tá? Formatar células. Vamos inserir contorno e as linhas internas também, tá? Aí damos um OK. Ó, ficou inseridinha ali nossa tabela dentro da planilha dados, tá? Agora ele pede que a gente totalize as
colunas, quantidade e valor, tá? Então ele quer que a gente insira o valor total da planilha B1, B3 e B4. Para isso a gente vai utilizar uma fórmula, tá? A fórmula é simples. Igual, soma, porque nós precisamos somar o valor das três células, tá? Abrimos o parênteses, tá? Que vai indicar que tem um cálculo ali dentro, tá? E vamos iniciar posicionando a primeira célula numérica que a gente precisa que ele faça o cálculo, que no caso é a B2, tá? Vamos utilizar 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque ele pega um intervalo, ou seja, nós precisamos somar a célula B1 mais a célula B3 mais a célula B4. No lugar da gente colocar B2 mais B3 mais B4, a gente pega o intervalo das três células, indicando com 2 pontos. Então, B2, 2 pontos, B4. Fechamos o parênteses e damos um Enter. Tá feito o cálculo do valor total das três células. Da mesma forma, nós vamos utilizar a mesma fórmula para o valor, sem a necessidade de se colocar o R cifrão, né, que é a referência para a moeda, tá? Porque ele já entende que aquilo ali é um cálculo de moeda. Vocês vão ver que na hora de fazer o preenchimento do valor ali, quando a gente der o Enter depois de ter a fórmula, ele automaticamente já coloca, já inclui, né, na célula a informação de valor monetário, tá? Então, inserimos soma, abrimos parênteses, célula C2, 2 pontos, célula C4. Fechamos parênteses e damos Enter. Prontinho. Observaram que ele já incluiu ali a inscrição de valor monetário, né? Agora, ele nos pede que a gente crie uma nova coluna apresentando os valores com 10% de desconto. Nós vamos inserir na célula D o desconto, tá? Nós vamos inserir na célula D o valor de desconto. Só que aqui nós temos um detalhe, tá? A gente precisa de uma célula específica indicando de quanto será esse desconto. Então a gente vai precisar de mais uma linha abaixo aqui. Pronto. Vamos aplicar mais uma vez aqui as informações das bordas, para que a gente tenha bem discriminado aonde nós estamos trabalhando. Bom, o desconto então é de 10%.